Olha, a Janaína esteve aqui, eu gosto muito dela, mas depois que ela fez parte de um grupo que deu legitimidade àquele absurdo decreto de graça ao Daniel Silveira, que é um absurdo sob todos os aspectos, eu comecei a achar que esse negócio de conservadorismo da boca para fora é meio complicado. A Zambelli não é uma pessoa para ser levada a sério. Essa mulher é Meu Deus do céu. Não sei como é que alguém pode levar essa criatura a sério. Mas eu gostaria só de fazer um parênteses. Por que eu acho que a Janaína pisou na bola quando veio endossar aquele decreto da graça do Daniel Silveira? Eu concordo com a decisão do Supremo. Carcou pesado demais. Você solta o Lula e condena o Daniel Silveira a 8 anos. Houve ameaça, mas eu disse aqui, se o Alexandre de Moraes, que tem agido com o fígado, não tivesse feito nada com o Daniel Silveira, ele continuaria sendo um deputadozinho de segunda classe, de baixo clero, e talvez não se reelegesse deputado federal no Rio de Janeiro. Às vezes é preciso ter jogo de cintura. E um juiz tem que ter. Além disso, aquele decreto é absurdo primeiro, porque ele veio antes do trânsito em julgado. Decreto de graça só pode ser dado depois do trânsito em julgado. Porque é quando não... eu não posso usar o último recurso quando eu não usei o penúltimo. É mais ou menos isso. Segundo, o decreto de graça se dá por questão social, humanitária ou de segurança nacional. Tem algum dos três? Não. Qual é a fundamentação do decreto? A decisão do Supremo está errada. Ele já nasceu morto. Esse decreto nasceu morto. Porque não cabe ao presidente da República discutir o mérito de uma decisão do Supremo. Ele não pode dar graça em função disso. Vou repetir para que as pessoas que não entenderam ainda. O decreto de graça está previsto na Constituição. Quando o presidente, por uma questão humanitária, por exemplo, um homem foi condenado e tem 90 anos de idade. Um homem foi condenado seguindo as regras da lei, mas ele fez aquilo por conta de uma família, ou por conta de um grupo social relevante, de uma comunidade, e o presidente vendo isso, perdoa ele pelos crimes. Ou tem uma doença grave, né? Existem questões que podem dar a graça. Jamais, e eu me espanto quando eu vejo um grupo de juristas endossando um decreto que contraria frontalmente o que a legislação diz. O presidente, isso é inclusive uma afronta ao princípio democrático dos 3 poderes, da tripartição de poderes. O presidente não pode dar um decreto de indulto por considerar que a decisão do tribunal está errada. Isso não existe. Não tem o menor fundamento. E daí vem aquilo que eu falo do fanatismo ideológico dessas pessoas que se colocam como conservadoras em relação ao presidente Bolsonaro. Isso não pode acontecer mais. A gente está vivendo em que mundo? O direito não pode servir uma ideologia. É lógico que ele serve, mas não deveria. E a minha admiração à Janaína foi seriamente comprometida a partir do momento em que ela defende um decreto de indulto, ela pode criticar, e nós podemos, fica bem claro, você cumpre uma decisão de estudar, mas lógico que pode criticá-la. Criticar a decisão do Supremo é uma coisa. Eu já cansei de dizer isso aqui. Tudo está errado nesse processo das fake news, das ameaças contra o Supremo. Tudo, a forma como ele nasce, a forma como ele está sendo levado e essa decisão do Daniel Silveira. Isso vai comprometer os efeitos dele. O Alexandre de Moraes tem que usar menos o fígado e usar mais o cérebro. Ele está fazendo o inverso. Quando as pessoas falam tribunal, o Supremo está muito político. O Supremo é um tribunal político. O Supremo é o guardião da Constituição. E a Constituição é a carta política de um país. Então parem de falar bobagem. Quem cuida da legalidade, que tem que ser técnica, é o STJ.
Ele cuida de legalidade. O Supremo é um tribunal político. Quando um ministro do Supremo toma uma decisão, ele tem sim que se preocupar com os impactos sociais, econômicos e políticos das suas decisões. Porque ele é o guardião da carta política. Quem cuida da legalidade da legislação é o STJ, não é o Supremo. E justamente aí, esse ímpeto do Alexandre de Moraes é preocupante. Mas não cabe ao presidente da República, em hipótese alguma, ir além da crítica. A crítica é permitida. Mesmo que o Supremo não goste dela. Mesmo que o Alexandre de Moraes se incomode com ela. Mas a crítica é sagrada. Faz parte do jogo democrático. O que você não pode é fundamentar um decreto de indulto e está lá. É a única fundamentação, Paulo. Não existe razão social, humanitária ou de segurança nacional. Você fundamentar o decreto de que a decisão do Supremo está errada. Aí um jurista que defende isso é completamente contaminado. E isso, para mim, não tem sentido.